Nesta semana vamos para o capítulo 11, continuando com geometria espacial. Vamos estudar os prismas. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre sólidos geométricos, né? Na geometria espacial, estudamos os chamados sólidos geométricos, que são objetos tridimensionais, né? Também chamados de 3D. Por quê? Porque eles possuem largura, comprimento e altura, portanto, 3 dimensões. Os sólidos geométricos podem ser classificados entre poliedros, que é aqueles que têm muitas faces, né? Poliedro significa muitas faces. Poli, muitos, edros, que são as faces. E os não poliedros, que são os corpos redondos, como esse daqui. Nós também vamos estudá-los, mas só num capítulo mais à frente, depois do teste. Agora vamos definir prisma, né? Que é o tema da aula de hoje. Considere dois polígonos congruentes, né, estão aqui. Congruentes significa que eles têm todos os seus lados, olha só, os lados correspondentes têm a mesma medida e os ângulos correspondentes também têm a mesma medida. Então eles estão dispostos com a mesma orientação em planos paralelos, né? Então este polígono aqui está em um plano e este outro está em outro plano e eles são paralelos entre si. Então, ao determinarmos todos os segmentos que unem os pontos correspondentes desses polígonos, por exemplo, o A eu ligo com o A', o C eu ligo com o C' e assim por diante, obtemos um sólido denominado prisma, que é esta figura aqui. Agora vamos ver os elementos de um prisma, né? Primeiro, as bases. As bases são os polígonos paralelos e congruentes. Então, há duas bases. A gente chama indistintamente de base, não importa se é a base superior ou inferior. Arestas da base são os lados dos polígonos das bases, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, as bases são formadas por hexágonos. Então, os lados do hexágono, né, de cada um deles, são chamados de arestas da base. E faces laterais são os paralelogramos que apresentam lados opostos como arestas das bases. Por exemplo, FE, E'F', olha, FE, E'F'. Então isso aqui é uma face lateral. Essa aqui também é uma face lateral. Tá? Como diz aqui, ó, ED, D', E'. ED, D', E'. Arestas laterais são os lados das faces laterais que não são arestas da base. Por exemplo, isso aqui, olha, F', tá? Isso aqui forma uma aresta lateral. Aresta lateral. Essa daqui são aresta da base. Aresta da base. Mas essas daqui, olha, são arestas laterais. A altura do prisma é a distância entre os planos das bases, geralmente indicado pela letra H. Né? Então, qual é a altura deste prisma aqui? É a distância entre o plano em que está essa base e esta outra base aqui, já que são bases paralelas. Né? Então, isso chama-se altura. A área lateral é a soma das arestas das faces laterais. Né? A soma das áreas, é a soma das áreas das faces laterais. Então, cada uma dessas faces laterais você pode calcular, né, a área. E dependendo da quantidade de faces que o polígono tiver, né, então a gente vai calcular a área lateral. Por exemplo, aqui, esse aqui tem 6 faces. A gente vai calcular uma área e depois multiplicar por 6, né? Enquanto que a área total é a soma da área lateral, né? Olha, as 6 faces, a soma das 6 áreas, mais a área das bases, né? Não pode esquecer disso. A área total tem que ser tanto a área lateral somado com as áreas das bases, das duas bases. Bom, classificação dos prismas, né? Como vê aqui nessa figura, existem vários tipos de prismas. E como a gente classifica isso? Por exemplo, aqui, olha, um prisma cujas faces laterais são todas retangulares é classificado como prisma reto. Exemplo, este aqui. Porque as faces laterais, olha, aqui, olha,
elas são retangulares, né? Formam ângulos retos, olha só. Tá? Todas essas faces laterais são retângulos, né? Então é um prisma reto. Agora, caso contrário, ele é chamado de prisma oblíquo, né? Porque aqui não forma retângulo, né? Forma paralelogramo, com ângulos diferentes de 90 graus. Por isso que ele é chamado de prisma oblíquo. Agora, nesta figura aqui, nós temos um prisma triangular regular, né? As bases são triângulos equiláteros, e aqui eu tenho um prisma pentagonal regular. As bases são pentágonos regulares. Mas por que fala regular? Né? Prisma regular é quando o prisma é reto, né? Para começo de conversa, ele tem que ser um prisma reto, ele não pode ser oblíquo como esse aqui. Tá? Então ele é reto e apresenta polígonos regulares como bases. Né? Então aqui, por exemplo, não é um triângulo qualquer. Né? As bases desse prisma triangular regular aqui, né, são triângulos equiláteros, que é um triângulo regular. Né? Já aqui é um pentágono regular. Né? Todos os lados desse pentágono e todos os ângulos desses pentágonos são congruentes entre si. Eles têm a mesma medida. Tá? Então as faces são retângulos congruentes entre si. Né? Todas as faces aqui, neste caso aqui, são 3 faces. Né? A gente está vendo uma, mas tem 2 mais lá para trás. Esse daqui tem 6 faces. E todas elas são retângulos congruentes entre si. Né? Este retângulo aqui é igualzinho a esse outro que está aqui, que também é igual a esse, etc. Tá? Agora, um prisma também pode ser classificado em relação ao número de lados dos polígonos de sua base. Então esse aqui, como é um triângulo, então é prisma triangular. Esse aqui é um quadrado, então é prisma quadrangular. Esse aqui é um hexágono, então é prisma hexagonal. Tá? E assim por diante. Bom, paralelepípedo e cubo. Né? A gente, talvez você deve estar lembrado no ensino fundamental, né? Você estudou isso aqui separadamente, paralelepípedo e cubo, mas eles também são prismas. Tá? São prismas especiais, muito comuns, né? Muito usados. Eu até utilizei essas imagens aqui de embalagens. Né? Então eles recebem esses nomes especiais aqui. Paralelepípedo, que é esse daqui, e cubo, que é este aqui. Tá? Vamos começar vendo detalhes sobre o paralelepípedo. Paralelepípedos são prismas cujas bases são paralelogramos, retos ou oblíquos. Né? Então isso aqui, essa base, né? Essa base aqui, olha, é um paralelogramo, né? E esse daqui também é um paralelogramo. Não importa se o prisma é oblíquo ou se é reto. No caso de ele ser reto, tá? Ele é chamado de paralelepípedo reto-retângulo. Olha, os prismas retos que apresentam retângulos como bases são chamados de paralelepípedos reto-retângulos. Tá certo? Muito comum isso aqui em vestibulares, principalmente no Enem. Agora, como calcular a área de um paralelepípedo reto-retângulo, especialmente? Né? Então, no ensino fundamental, você aprendeu a calcular volume e área de paralelepípedos. Vamos só relembrar isso aqui. Né? Então, olha, as dimensões são A, B e C aqui na altura. Se a gente desmontasse essa caixinha, né, a gente teria essa figura aqui que é chamada de planificação, né, do paralelepípedo. Tá? Aí fica fácil de ver que esta face aqui é base vezes altura, então é A vezes B. Esse daqui, como a base é pequenininha, mede C, né, e a altura mede B, então a área desse pedacinho aqui é B vezes C. Mas, se você observar, tem 2 de cada. Tem 2 de A vezes B, que é essa e essa, 2 de B vezes C, que é essa daqui, e 2 de A vezes C, que é esta outra aqui. Tá? Então, a área total desta figura aqui, né, desse paralelepípedo reto-retângulo, né, é dada pela soma das áreas de suas 6 faces. Né? Então, vai ser 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Né? Então, se você colocar em evidência o 2, né, vai ficar a área total 2 vezes
essa soma aqui, AB mais AC mais BC, tá? Já que são um total de 6 faces. Um outro elemento que a gente às vezes costuma, né, precisar calcular é chamado de diagonal do paralelepípedo reto ou retângulo. Tá? A diagonal está representado aqui pela letra D minúscula, é este segmento que une este vértice aqui da base superior até este outro vértice aqui da base inferior. Tá? Aqui está a demonstração de como se chega a esta fórmula. Tá? Mas se você olhar direitinho, tudo se baseia em teorema de Pitágoras. Né? Porque, olha, se você unir, né, este vértice com este, você vai formar um triângulo retângulo aqui embaixo, onde isso aqui que eu estou apontando é uma hipotenusa. Né? Mas, na verdade, você quer esta outra aqui, que também é uma hipotenusa, porque, no final das contas, forma um triângulo retângulo, esse triângulo aqui, né, que está colorido. Tá? Então, se você fizer os cálculos usando essa noção de triângulos retângulos, você vai acabar chegando a esta fórmula aqui. Tá? Eu não vou explicar aqui para a gente o vídeo não ficar muito longo, mas vamos direto para a fórmula. Né? Então, a fórmula da diagonal é a raiz quadrada de cada uma das dimensões do paralelepípedo elevado ao quadrado. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Extrai a raiz quadrada disso tudo, você então obtém a medida da diagonal. Tá? O cubo também, né? O cubo também tem suas medições, suas medidas, por exemplo, a área, né? Mas o cubo é fácil, porque o cubo ele é um paralelepípedo, né? Em que todas as arestas apresentam a mesma medida, né? Ou seja, as faces do cubo são todas quadradas, né? E quantas faces tem? Ele tem 6. Então, olha, essa primeira face aqui que é da frente, né? A base é A e a altura também é A. Então, A vezes A vai dar A ao quadrado. Mas como são 6 faces iguais, então é 6 vezes A ao quadrado, né? A área total dele. Tá? E, da mesma maneira, tem a diagonal do cubo. Né? A fórmula dele é até mais simples. Né? Porque como as 3 dimensões são iguais, se a gente usar aquela fórmula anterior do paralelepípedo, como não tem B e C, porque é tudo A, né? É tudo igual, então acaba ficando assim, D igual a raiz de 3 vezes A ao quadrado. Né? Se você simplificar essa expressão aqui, você chega a esta outra aqui, tá? Que é a fórmula para calcular a diagonal do cubo. D é igual a A, que é a aresta, né? A medida da aresta do cubo, vezes raiz quadrada de 3. Bom, o volume do paralelepípedo, né? Neste caso, tanto o paralelepípedo reto-retângulo quanto o cubo. Tá? Então, o volume, esse é fácil. Você lembra lá desde o 7º, 8º, 9º ano, né? Então, é A vezes B vezes C, né? Isso é bem fácil mesmo. E o cubo, a mesma coisa, só que como é tudo A, porque eles são, as dimensões são todas iguais, né? Então, vai ficar A vezes A vezes A. Ou seja, A ao cubo. Né? Por isso que o nome dele é cubo. Tá? É o cálculo do volume. Agora, em questões que envolvem o cálculo do volume e cálculo de área, de superfície, né, de prismas regulares, é comum a gente precisar calcular a área dos polígonos regulares. Tá? Então é preciso que a gente lembre, né, nas questões, sempre supõe que você lembra daquilo que você viu lá no ensino fundamental, né, no 7º, 8º ano. Quais são? A área do triângulo equilátero, a área do quadrado e a área do hexágono. Tá? No caso do triângulo equilátero, é um triângulo bem especial, né? Todos os 3 lados têm a mesma medida. O cálculo da área, você não precisa fazer bases vezes altura dividido por 2. Você faz assim, a área é A ao quadrado, que é um dos lados, né? Elevado ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá? Então, essa fórmula aqui já me dá a área do triângulo equilátero. A do quadrado é a mais fácil de todas, é A vezes A, que dá A ao quadrado. Né? E a do hexágono regular, né? Como o hexágono, na verdade, ele é composto por 6 triângulos equiláteros, né? Se você unir aqui, ó, esses vértices opostos, você vai ver que vai formar 6 triângulos equiláteros. Né? Então, você pega esta área aqui e multiplica por 6. Quando você multiplica por 6 e simplifica, você chega a essa expressão aqui. Tá? Então, a área do hexágono regular
é 3 vezes a ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2, tá? Ah, mas aqui não era 4? Era, mas quando a gente simplificou, né, ficou 2, tá certo? Bom, agora uma coisa também, fique ligado porque isso também é muito comum no Enem, tá? E é importante a gente saber, muito importante a gente saber. É o seguinte, para medir volumes de líquidos, né, água, óleo, etc., é comum que se utilize as medidas de capacidade, em especial o litro. Tá? Existe uma equivalência, uma relação entre volume e capacidade. Tá? A relação é essa aqui. Olha. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Tá? Ou seja, 1 litro corresponde a um cubo cujas arestas medem 1 decímetro, ou 10 centímetros, que é a mesma coisa. Então, se você tem aqui uma caixa, né, de vidro, digamos assim, né, onde, em forma de cubo, em que todas as arestas medem 10 centímetros, ou seja, 1 decímetro, né, aqui e também na altura, se você despejar 1 litro de líquido aqui dentro, vai caber certinho, não vai nem transbordar, né, vai dar certinho aqui dentro. Tal é a equivalência. Tá? É importante, o Enem cobra muito isso. Uma outra coisa, não está escrito aqui, mas eu aproveito para falar para vocês, que também às vezes cai no Enem, é a questão dessas caixas d'água, né? A equivalência. Você tem aqui 1000 litros correspondem a 1 metro cúbico. Tá? Nunca esqueça disso. Então, se falar 3 metros cúbicos, significa que cabem ali 3.000 litros. Tá certo? Bom, volume de um prisma. Quando eu falo aqui volume de um prisma, eu estou me referindo a um prisma qualquer. Não importa o polígono que forme a base. Neste exemplo, por acaso, é um pentágono. Mas poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrado, não importa. O volume é sempre calculado desta maneira aqui. É o produto da área da base pela altura. Né? Então, a área da base multiplicado pela altura. Tá aqui. Sempre vai ser assim. É uma fórmula bem fácil de lembrar. O problema é que às vezes a gente esquece como é que calcula a área da base. Né? Porque se a base for um triângulo, é uma fórmula. Se for um hexágono, é outra. Se for quadrado, é outra. E assim por diante. Tá? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver assim, questões resolvidas sobre prismas. Tá bom? Muito obrigado.